Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4, verso 1. Amém? Apocalipse 4, verso 1. Enquanto você abre aí, não esqueça então, se você puder, no próximo sábado, venha fazer parte desse workshop de evangelismo criativo. Eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua maneira de pregar o evangelho. Amém? Apocalipse, capítulo 4, verso 1, diz assim: Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Amém? Eu quero nessa noite ler apenas esse versículo e depois nós vamos ler os demais, mas eu quero pedir para o Senhor falar conosco. Você quer que o Senhor fale com você nessa noite? Então vamos pedir isso para Ele. Feche seus olhos. Papai, nós estamos nesse lugar por Tua causa. Não tem nada mais importante aqui do que ouvirmos a Tua voz. E por isso eu quero te pedir que o Senhor libere do céu uma palavra rema revelada ao nosso espírito, tal qual talvez alguns nunca ouviram, tal qual talvez alguns nunca receberam. Eu quero te pedir que essa seja uma noite de divisor de águas na nossa vida, de mudança de visão, de mudança de entendimento, mudança do coração. Pai, eu quero te pedir que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que nós possamos ver aquilo que o Senhor está vendo, e nós possamos confiar no Teu cuidado, no nome de Jesus. Amém? Queridos, muitas pessoas têm medo de ler o livro de Apocalipse, porque as pessoas falam: eu não entendo, né, aquilo que está no livro de Apocalipse. Obrigada, Rô, Deus abençoe. Eu não entendo e eu prefiro não ler. Mas eu quero dizer algo para você. O livro de Apocalipse é um livro de esperança, porque o Senhor vem relatar, Ele fez questão de revelar as coisas que haveriam de acontecer, para que nós possamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. Esse livro ele foi escrito por João, o discípulo, de Jesus, apóstolo, aproximadamente 93 depois de Cristo. E foi quando ele foi para a ilha de Patmos, foi quando ele foi preso nessa ilha. Ele foi mandado para lá como um presidiário, porque aquela ilha era um lugar onde as pessoas iam e elas não podiam sair mais, elas não tinham mais condição de sair daquele lugar. E ele foi para lá e, acredite, ele já tinha perto de uns 80 anos, seus 85 anos, e eu imagino que para João, aquele seria um momento onde ele já estava decidido que o seu futuro seria morrer naquela ilha. Mas algo muito interessante acontece, porque o Senhor tem uma revelação para dar a ele, e por isso ele escreve o livro de Apocalipse. E Apocalipse vem da palavra apocalipsis, e significa descobrir aquilo que está oculto, trazer aquilo que está escondido à luz. É isso que significa Apocalipse, a palavra Apocalipse, a palavra revelação, é esse descobrir, descortinar, e é esse o papel que ele tem. Agora, uma coisa muito interessante é que aqui no capítulo 4, o Senhor vem dizer para ele: depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, falar comigo, dizendo: sobe aqui, e eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Agora pensa comigo, nós estamos aqui no capítulo 4, e nós estamos falando de João, o discípulo amado, aquele que viu Jesus morto e ressurreto. Gente, e ele está dizendo, recebendo da parte de Deus um convite para receber uma revelação, para conhecer mais do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus queria dizer para João que a vida dele não ia acabar naquele lugar, que embora ele pensasse que a vida dele ia acabar na ilha de Patmos, mas na verdade Deus tinha um plano. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Eu quero dizer para você: Deus tem um plano. Deus continua tendo um plano, mesmo quando a gente acha que as coisas estão chegando no fim, mesmo quando a gente acha que a gente perdeu o controle de tudo, mesmo quando a gente acha que não dá pra gente sair daquele lugar, daquela circunstância, Deus continua tendo um plano. Todo o poder está na mão do Senhor. Mas lá aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no verso 9, João começa a explicar o que
aconteceu com ele. E lá no versículo 9 ele diz: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E eu achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês? Escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então Deus, ele chama João para dar para ele, sabe o quê? Uma mensagem. O Senhor queria dar uma mensagem que ele ia escrever. E essa mensagem, ela não era uma mensagem apenas para João, ela era uma mensagem que seria encaminhada para essas igrejas. Agora, entenda algo: tudo que a Bíblia traz para nós, tudo que está escrito na Bíblia, ela tem duas perspectivas. Uma delas é temporal e uma delas é atemporal. Uma delas é para o presente, é no reino físico, e outra dela é no reino espiritual, é profética. E todas essas cartas que o Senhor manda João escrever para essas igrejas, elas eram igrejas que existiam mesmo naquela época. Então elas tinham esse contexto presencial, mas ela tinha também um contexto profético, porque o Senhor estava direcionando João a trazer uma mensagem para as igrejas do Senhor, para as eras que haveriam de vir. E eu vou te mostrar isso nessa noite, para que você entenda a grandeza do poder do Deus que nós servimos. Mas antes do Senhor dar as cartas para João, escrever para essas cartas, a Bíblia diz no versículo 12, que ele diz assim: eu voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, eu vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como de muitas águas, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. E quando eu o vi, eu caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Sabe qual é a visão que João tem? A primeira visão que João tem na ilha de Patmos, quando ele achava que ele ia morrer, ele tem a visão de Jesus Cristo ressurreto, não mais como ele conhecia antes, não mais aquele num formato, num corpo, numa forma corpórea de um judeu, mas agora a visão que João tem é uma visão que o faz desmaiar. E aí ele é renovado, porque ele sabe quem é, porque Jesus diz para ele assim: olha, não tenha medo, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou aquele que estive morto, mas eu ressuscitei. Deixa eu dizer uma coisa para você: tudo na nossa vida vai depender da revelação e da visão que nós temos de quem é Jesus. Existe um engano, muitas vezes mesmo nós que já entregamos a nossa vida para Jesus, a nossa visão de Jesus é uma visão limitada. A gente vê Jesus como aquele homem triste, com a cabeça baixa, numa cruz. Mas eu quero dizer para você que Jesus já morreu na cruz, mas ele também ressuscitou, e hoje todo o poder está nas mãos dele, todo o poder está nas mãos dele. Hoje ele não é mais esse homem que veio aqui na terra. Jesus Cristo é essa visão que João teve, uma visão de um homem que o rosto brilha como o sol, que não dá nem para escrever quem ele é. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: eu e você não servimos, nós não somos subprodutos de um nome qualquer, nós somos filhos de um Deus vivo, que reina, que tem um plano, cujo reino não passa, cujo governo não passa. Nós servimos a Jesus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que venceu a morte. De maneira geral, nós tememos quem pode gerar a morte, não é assim? Eu até citei aqui hoje pela manhã, e muitas vezes, quem assistiu aqui os Vingadores? Já assistiu os Vingadores Ultimato? Assistiu, né? O que tem? O Thanos não é o mais temido. Por que o Thanos é temido? Porque quando ele faz assim, todo mundo morre. Mas deixa eu dizer uma coisa para você:
Por mais que toda a mídia possa tentar criar alguém com todo o poder para matar, eu quero dizer uma coisa para você: nós servimos ao único Deus que tem poder de vencer a morte, ao único Senhor que tem o poder de dar a vida. Deixa eu falar uma coisa para você: quando eu e você entendemos isso, nada pode nos parar. E o Senhor queria dizer isso para João: João, você pode ter 85 anos, você pode estar sentenciado a uma ilha que você não tem como sair de lá, mas eu sou o primeiro e o último. Todo o poder está nas minhas mãos. Eu sou aquele que tem o governo, e virão governos e virão reinos, mas eu sou aquele que vai ser sempre o primeiro e o último. Todo o poder está nas minhas mãos. É a Ele que nós servimos, queridos. É o Senhor que tem um chamado para nós. E depois então que João tem a sua visão ajustada, que ele vê quem é o Senhor, e ele entende que Deus tem um plano para ele, mesmo ele achando que ele ia morrer, Deus tinha uma nova mensagem para dar para ele. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado: não interessa o que você viveu até hoje com o Senhor, Deus ainda tinha uma palavra para João: sobe aqui, João, chega mais perto, João, porque eu ainda tenho uma mensagem para dar através de você. Não importa o que você já viveu em Deus, Deus tem um convite para mim e para você: vem mais perto, sobe aqui, que eu tenho uma mensagem para dar através de você. Meu irmão, o Senhor tem um plano, e esse plano não é apenas para governos, esse plano é para pessoas, é para nós. E então, ele começa escrevendo para as igrejas, e a primeira igreja que ele escreve, no capítulo 2, no verso 1, e o anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas, diz: aquele que conserva na mão direita 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros. Olha só, a igreja de Éfeso era a igreja primitiva, e essa igreja, ela existiu mesmo. Paulo fala sobre a igreja de Éfeso, mas, como eu disse para você, existe o contexto que é um contexto temporal e um contexto atemporal, ou seja, um contexto espiritual. E do ponto de vista espiritual, essa igreja, ela aconteceu do ano de 33 depois de Cristo até o ano 100 depois de Cristo. O nome Éfeso significa desejável. E sabe o que aconteceu? Essa era a igreja do primeiro século. Era a igreja que se entregava para morrer por Jesus. Mas o Senhor diz: eu tenho contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. Então Deus está dizendo: João, vai haver um tempo onde a igreja vai se entregar, mas ela vai perder o seu primeiro amor. Mas sabe de uma coisa, João? Esse período, essas pessoas que estão ali não podem achar que é o fim, porque eu tenho um plano. Eu tenho um plano, e isso vai passar. E acredite, passou. Mesmo a igreja sendo perseguida, mesmo homens como Nero e tantos outros utilizando os cristãos para fazer circos e etc. Uma coisa eu quero dizer para você: o reino de Deus é maior do que tudo aquilo que veio contra essa igreja, e esse tempo passou. E então vem a carta para a segunda igreja. A segunda igreja foi Esmirna, e Esmirna significa mirra, uma erva que ao ser apertada exala um cheiro agradável, e isso aconteceu. Durante o ano de 100 a 313 depois de Cristo, nós temos o período de uma perseguição muito intensa à igreja. E essa igreja que é a única carta que não existe repreensão. Pelo contrário, era uma igreja que era literalmente pobre, desprovida de recursos, porque ela era muito perseguida. Há um versículo aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 2, a partir, lá no versículo 10, que diz assim, sobre a igreja de Esmirna: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Esses 10 dias que ele está falando aqui, na verdade, eram 10 anos. E isso aconteceu do ano de 303 até 313 depois de Cristo, quando a igreja foi perseguida de uma maneira sem igual. Os cristãos, eles eram incendiados vivos, e eles eram colocados como luminária nas ruas de Roma. Foram 10 anos onde os cristãos foram perseguidos de uma maneira absurda, e você vai ver isso se você for ler na história. Se você assistiu o filme Paulo, você viu isso.
Mas no ano 313 aconteceu algo. Constantino, juntamente com Licínio, o imperador do Oriente e do Ocidente, vem e eles assinam algo. Eles assinam o Edito de Milão. E nesse edito, eles entram com uma concessão para uma tolerância religiosa. E de verdade, no ano 313, exatamente, 10 anos se passam. E esses 10 dias de que a Bíblia diz aqui, eles acabam acontecendo de uma maneira tão terrível. Mas Deus estava dizendo para João: João, a igreja vai ser perseguida. Mas eu quero dizer uma coisa, eu continuo tendo um plano. Esses reinos vão passar. E eu continuo tendo um plano. E então a terceira carta, ela é para a igreja de Tiatira. E essa igreja, ela é uma igreja muito interessante, porque do mesmo jeito que Constantino foi usado, a igreja de Pérgamo, assim como Constantino foi usado para assinar esse Edito de Milão, para que houvesse paz sobre a igreja, Constantino agora vem e assina um novo decreto, no ano 365 depois de Cristo, e Pérgamo significa casamento. A igreja casa com o Estado, e a igreja começa a amar o poder, e a igreja, os cristãos que até então, eles eram perseguidos, eles tinham igrejas em lugares subterrâneos. Agora Constantino declara que o cristianismo é a religião oficial de Roma, e daí vem a expressão católico, apostólico, romano. A palavra católico significa um só corpo, apostólico porque vinha da origem dos apóstolos, e romano porque a partir de então, Roma estava estabelecendo uma religião que era o cristianismo. E sabe o que acontece? Por causa disso, agora as pessoas, elas não precisam mais se converter. Porque você nasceu no Brasil, você é brasileiro, então você nascia em Roma, você era um cristão. E aconteceu uma prostituição com relação à igreja primitiva. E é por isso que é por isso que esse período é chamado de casamento. O cristianismo, ele passa a ser visto então de uma maneira honrosa. Só que a igreja, ela se perde no processo. E sabe o que acontece? Esse período passa, e Constantino passa, e é como se Deus estivesse dizendo para João: vai vir e vai passar, porque eu continuo tendo um plano, eu continuo no governo, o meu reino não passa. E então vem um outro tempo, e é a igreja de Tiatira. E Tiatira significa relaxada. E é o período mais longo da história da igreja, que acontece de 538 depois de Cristo a 1517. E nesse período, a igreja vive um período de escuridão, de trevas. É o período papal, vem o período da Inquisição. A verdadeira essência do evangelho vai morrendo. Porque Satanás, querido, nós precisamos entender que aquilo que nós estamos vendo do ponto de vista físico, há algo acontecendo no reino espiritual, porque o Senhor continua construindo um plano, o Senhor tem um governo sobre tudo e sobre todos, e tudo que eu estou falando para você aqui está escrito na história. Mas o que talvez você não saiba é que Deus falou isso para João antes. Ele disse: olha, escreve porque vai acontecer, mas eu tenho algo a te dizer. Depois destas coisas, virão outras coisas, para que todos possam saber que o governo é meu, que o reino é meu, que todos os reinos podem passar, mas o meu reino não passará, porque ele é de eternidade em eternidade. E o Senhor então diz isso para Tiatira. Ele tem uma palavra para Tiatira, e essa igreja que agora é relaxada. Lá no capítulo 2, verso 21, o Senhor diz assim: eu te dei tempo para que você se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quis arrepender-se. Então mesmo esse tempo sendo longo, você imagina os cristãos genuínos vivendo aquele tempo, eles poderiam dizer: Deus nos abandonou. Querido, eu quero dizer uma coisa: não interessa o que os nossos olhos estão vendo. É por isso que a primeira coisa que acontece com João é ter a revelação de quem Jesus é. Porque quando nós temos a revelação de quem Jesus é, a gente sabe que Ele está no controle. A gente sabe que as coisas não vão terminar assim. O Senhor quer que a gente não desista. Ele quer que a gente persevere em crer. E então essa igreja passa, e vem a igreja de Sardes. E Sardes significa restante, resto.
E é nesse período que nós temos a reforma protestante. É aqui que o Senhor vê a apatia da igreja e Ele diz: você tem fama de que está vivo, mas de fato você está morto. Essa é a igreja nessa época do poder, desse período herdado da igreja de Pérgamo, a tirania da igreja herdada de Tiatira, onde ela estabeleceu coisas, comprou coisas. Mas sabe o que acontece? No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero é usado por Deus para pôr um fim ao período da igreja de Tiatira e inaugurar o resto, uma igreja de Sardes, uma igreja que vai se levantar e proclamar: não, o nosso Deus, Ele não negocia, o nosso Deus, Ele faz as coisas segundo a sua grandeza. E então vem a igreja de Filadélfia, que é o período onde nós temos John Wesley, é o período onde nós temos pessoas pregando de uma maneira maravilhosa, e Filadélfia significa amor fraternal. É para essa igreja que o Senhor diz que Ele abre uma porta que ninguém pode fechar. Queridos, a rainha da Inglaterra disse: eu tenho mais medo da oração de John Wesley do que o exército da França armado contra nós. Deixa eu dizer uma coisa, foi um período onde Deus usou homens de uma maneira maravilhosa. E, por incrível que pareça, esse período ele se encerra no ano de 1798, quando inaugura um novo tempo para a igreja. E coincidentemente ou não, é quando Roma é invadida. E o Papa Pio VI, ele é deposto, porque acaba o seu poder temporal. Teoricamente, tudo que nós vemos parece natural, as coisas estão acontecendo naturalmente, mas Deus tem um plano. E lá, a igreja de Laodiceia começa a partir desse ano. E sabe o que significa Laodiceia? Laodiceia vem da palavra Laos, e Laios, e também que significa povo, e Dicaios, que significa justiça. Portanto, a igreja de Laodiceia significa justiça do povo, ou, se você preferir, democracia. É quando o povo determina o que vai acontecer. E sabe de uma coisa? Quando a igreja de Laodiceia começa, tem algo muito interessante sobre ela. Ela não tem data de terminar. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu e você estamos vivendo nos dias da igreja de Laodiceia, a última igreja antes da volta de Jesus. Eu preciso te dizer isso, sabe por quê? Porque todas essas coisas aconteceram. E hoje nós estamos vendo tantas coisas acontecendo. Nós estamos vendo guerras. Nós estamos vendo a Rússia invadindo a Ucrânia. Nós estamos vendo coisas que a gente fala: meu Deus, é o fim. Eu quero dizer para você, está perto do fim, mas não o fim totalmente. O Senhor tem uma mensagem de esperança para mim e para você. E Ele vem dizer: depois dessas coisas, eu ainda vou te dizer o que vai acontecer. Sabe por quê? Porque eu estou acima de todos esses reinos, eu estou acima de todos os governos, e eu tenho um plano, e esse plano inclui você. Eu tenho um plano, e esse plano é chamar você para mais perto de mim, é dizer para você: sobe para cá, vem mais perto de mim, porque eu quero revelar para você, eu quero dar uma mensagem para você, uma mensagem de esperança, uma mensagem para dizer para as pessoas que esse mundo não está destinado, não está determinado apenas pelos governos humanos, mas nós servimos aquele que é o primeiro e o último. Todo o poder está sob as suas mãos, Ele tem a chave da morte e do inferno. Então nós não podemos desistir. Então você não pode desistir. Não desista por causa das circunstâncias difíceis. Olhe para aquele que te chamou, que tem o controle sobre tudo e sobre todos. Queridos, é hora de nós pararmos de olhar apenas para aquilo que está ao nosso redor. É hora de nós pararmos de olhar apenas para as circunstâncias. É hora de nós pararmos de olhar apenas para o nosso trabalho, para as dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida física. E olharmos para um chamado que Deus tem, dizendo: sobe para cá. Deixa eu revelar um Jesus que você não conheceu. Queridos, muitas vezes a gente acha que a gente, talvez por ter um tempo de evangelho, a gente já sabe tanta coisa. Essa revelação foi dada para João, o discípulo amado, aquele que viu Jesus no Monte da Transfiguração. Agora recebe uma visão de um Jesus que ele não podia ver até aqui. Deus tem uma revelação para dar para mim e para você, mas nós precisamos aceitar o convite do Senhor e nos aproximarmos dEle. Há algo que Deus quer mostrar a você, que Ele não mostrou para ninguém. Há algo
algo que Deus quer mostrar para mim, Deus quer trazer para você, que Ele não mostrou para ninguém, que Paulo não viu, que João não viu. Deus tem uma mensagem para nós. Nós precisamos entender isso, que apesar de tudo o que aconteceu na história, desde 1844 então, que acontece esse momento, nós vamos viver agora o arrebatamento da igreja. Deixa eu contar algo para você, querido. Deus tem se revelado a todos aqueles que têm buscado a sua face nesse tempo. Estava contando aqui, eu queria ter gravado, mas ele falou: mãe, eu tenho vergonha. Alguns dias atrás, o Davi Lucas nos procurou. Ele me procurou e ele falou com o Marcos, depois ele veio e falou comigo. E ele falou: mãe, esses dias, ele falou o dia que foi, eu não vou lembrar agora. Ele falou: antes de dormir, a gente costuma orar com os meninos, antes de dormir. Mas teve um dia que a gente foi dormir e ele falou assim: Deus, eu não sei se eu acredito em você. E então, ele falou daquele jeitinho de criança. E daí, mãe, eu dormi e eu comecei a sonhar e tal, sonhar normal. Mas de repente, começou a vir uma luz. Era um portal. Abriu um portal com uma luz. E eu comecei a ver Jesus. E nesse portal, eu via como leões, como uma face de leões. E ele foi explicando coisas que nenhuma, não é coisa de uma mente de uma criança. E sabe o que ele falou? Jesus falou para mim que Ele está voltando. Jesus falou para o meu filho, de 9 anos: eu estou voltando. Isso me impulsionou, queridos. Tem me impulsionado a falar de uma outra maneira com algumas pessoas. Todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus com um coração sincero, mesmo que seja para dizer: Deus, eu não sei se eu acredito em você. O Senhor vai dizer: sobe para cá, sobe aqui, porque eu tenho algo para te dizer. Ele não é o primeiro, e nós temos visto muitos testemunhos de Deus dando sonhos para crianças. Queridos, Jesus está voltando. Nós estamos na última igreja. Eu falei isso esses dias aqui. Alguns dias atrás eu sonhei que eu estava no inferno. E era uma coisa, lógico, terrível. Porque eu e as trevas éramos uma coisa só e aquilo não soltava de mim. E então dava um desespero, eu acordei. E o Senhor, Ele me deu esse sonho, porque até então, queridos, eu preciso confessar algo para você. Quando eu via uma pessoa que já conhecia o Senhor, que já tinha uma vida com o Senhor, mas ela desistia da sua caminhada com Deus, eu tinha uma palavra, eu sempre dizia assim: mas é uma escolha. Só que a partir daquele dia, Deus falou assim, Deus trouxe ao meu coração uma compaixão. Hoje eu oro por algumas pessoas que se perderam do caminho com compaixão, porque o inferno é algo real e terrível. Ele faz parte do plano de Deus. Mas o Senhor, Ele não quer isso para nós. Pelo contrário, como eu disse para você, Apocalipse é um livro de esperança. Ele vem dizer para nós que Ele está nos chamando para uma vida eterna. Ele está dizendo para nós as coisas que vão acontecer depois de tudo isso. Querido, eu e você vamos passar, assim como Nero passou, assim como Constantino passou, assim como João passou. Mas a questão é como nós estamos ouvindo o convite de Deus, do sobe para cá, do se aproxima de mim, do não desista. Como nós estamos respondendo o convite de Deus, dizendo: eu tenho uma mensagem para você, eu tenho uma mensagem através de você. O que é que eu e você estamos fazendo com aquilo que nós temos recebido do Senhor? João, aos 85 anos de idade, recebeu uma mensagem, e hoje, no ano de 2022, nós estamos falando da mensagem que João recebeu. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus tem uma mensagem para trazer através de você, para as próximas gerações. Deus tem uma mensagem para trazer através de mim e de você. Deus tem revelações para trazer para mim e para você. Está na hora da gente sair desse lugar onde a gente acostumou a ficar. Está na hora da gente sair desse primeiro encontro que nós tivemos com o Senhor. Está na hora da gente mudar de nível. Está na hora da gente aceitar o convite do Senhor. E acredite, a igreja de Laodiceia é a igreja que mais acha que tem, mas é a que menos tem. É para a igreja de Laodiceia que o Senhor diz, vamos ler o que o Senhor fala acerca da igreja de Laodiceia, que é essa igreja dos nossos dias, lá no capítulo 3, no versículo 14.
palavra do Senhor diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque você diz: eu estou rico, eu estou abastado, eu não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois zeloso, arrepende-te. E é para a igreja de Laodiceia, a igreja que acha que tem tudo, que o Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Se a igreja do Senhor, por que ele está do lado de fora, batendo a porta? Porque é uma igreja satisfeita. Meu irmão, nós precisamos entender que o Senhor está nos chamando para um novo tempo. Para um novo tempo. Assim como ele disse para João: sobe até aqui, porque eu quero te mostrar coisas que vão acontecer. Deus tem uma revelação para dar a você. Deus tem uma revelação para dar para mim. E nós não podemos achar normal. Nós não podemos achar normal as coisas que estão acontecendo nesse século que nós estamos vivendo, porque elas fazem parte de um grande plano que Deus tem. Mas acredite, no meio desse grande plano, Deus tem um plano comigo e com você. E nesse plano tem um convite: sobe para cá, e uma mensagem, porque eu quero te mostrar coisas que você ainda não viu. Mesmo que a gente viva 50, 60, 70, 100 e poucos anos aqui nessa terra, acredite, existem coisas que o Senhor quer nos mostrar. Existe um lugar para onde Ele quer nos levar, um lugar de intimidade. Só que só vai para esse lugar de intimidade aqueles que aceitam o convite do Senhor de se aproximar. E se aproximar do Senhor, querido, muitas vezes vai ser abrir mão de viver o que é aparentemente normal. Enquanto a gente vive um cristianismo normal, um cristianismo raso, acredite, tem muitas coisas acontecendo, assim como aconteceram em todas essas igrejas, em todos esses períodos que eu te falei. Essas coisas aconteceram de fato, elas são históricas, mas no reino do Espírito, o Senhor estava escrevendo uma história. O Senhor continua escrevendo uma história. Jesus vai voltar. Ele prometeu que viria e veio. E Ele prometeu que vai voltar. E Ele vai voltar. A pergunta é: como Ele vai nos encontrar? Jesus está avisando até as crianças que Ele vai voltar. Mas Jesus está também dizendo: eu tenho algo para dizer para você. Sobe até aqui. Sabe quem me chama e quem te chama? É o Deus Todo-Poderoso. É o Deus majestoso. É aquele que tem nas mãos a chave da morte e do inferno. Meu querido, minha querida, em nome de Jesus, nós precisamos nos despertar para as revelações que o Senhor tem para nós. O Senhor diz para João, depois destas coisas, ou seja, depois de todos esses governos, de todos esses reinos, depois destas coisas, depois que todas as igrejas passarem, eu ainda tenho coisas para fazer, eu ainda estou no controle, porque o plano de Deus é eterno. Eu quero dizer algo para você. Você e eu não estamos largados nesse mundo. Eu e você estamos aqui com um propósito: de conhecer as revelações que Deus tem para mim e para você, as revelações que Deus tem para essa terra. Nós precisamos olhar para a nossa cidade com os olhos de Deus. Sabe, tem coisas acontecendo nessa cidade que você nem imagina. Tem coisas acontecendo com as crianças na nossa cidade que você não imagina. E Deus está procurando alguém
a quem Ele possa falar: sobe para cá, porque eu tenho coisas para te mostrar. Eu tenho revelações para te fazer. Meu irmão, acredite, o reino espiritual é mais real do que eu e você.